Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje vou falar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro envolvendo outras pessoas. Bom, na denúncia da Procuradoria-Geral da República busca-se a imputação de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dentre outros delitos, como, por exemplo, dano ao patrimônio público tombado, e tudo isso em concurso material, e também imputando ali, incidindo no artigo 29 do Código Penal, relacionando aos atos do 8 de janeiro. Então, relacionando todo aquele crime de dano patrimonial praticado por outras pessoas ao próprio Jair Bolsonaro como uma espécie de mandante, como uma espécie de arquiteto, mentor de tudo aquilo. A denúncia, ela tem 272 páginas, das quais ali vai esmiuçando aquilo que a Procuradoria entende como a cadeia de eventos que culminaram nos atos do 8 de janeiro, compostas por delação premiada do Mauro Cid, dados que foram extraídos de celulares, que foram capturados mediante busca e apreensão, bem como também o próprio relatório da Polícia Federal e, eu já disse que isso ia acontecer, declarações do senhor Jair Bolsonaro em atos políticos, em entrevistas, em manifestações. Eu disse num vídeo anterior que isso poderia ser utilizado como um indício, que junto com outros indícios comporiam um conjunto de provas por parte da acusação, e foi isso que aconteceu. Segundo a Procuradoria, os atos ali praticados não diretamente pelo Bolsonaro, isso é um problema, tá? O nome do Bolsonaro aparece muito mais por terceiros, aparece muito mais de maneira indireta do que ele próprio fazendo algo, fato a mano, de mão própria. Isso não aparece, isso não está presente, tá? Acho um problema, mas se a gente for considerar aí teoria do domínio do fato, ou seja, a pessoa que é a mentora de tudo, ela não aparece, é o homem de trás, E aí a gente está falando de pessoas próximas ao Bolsonaro, então nós temos ali o próprio assessor, que é o Mauro Cid, nós temos pessoas ali do GSI, como o general Augusto Heleno, nós temos o assessor ali para assuntos internacionais, como é o caso do Felipe Martins, enfim, todas as pessoas em volta do presidente, o Anderson Torres, o Ramagem. Então, são pessoas próximas, que teriam arquitetado, que teriam colocado em prática esse plano, que teriam fomentado esse grupo de pessoas, alimentado essa esperança, a mando do senhor Jair Bolsonaro. Então, existe uma possibilidade de implicação, sim, de condenação, com certeza, porque, pelo menos a impressão que eu tenho, e acho que todo mundo que tem um pouco de senso crítico tem a mesma impressão, que já está armado. Tanto que o Alexandre de Moraes, que será o relator, deveria se julgar por suspeito, ele aparece na denúncia citado como uma pessoa que foi monitorada, uma pessoa contra quem tramaram a morte, muito pesada a parte da Operação Punhal Verde, muito pesado de verdade. Então ele deveria se julgar por suspeito porque ele tem interesse na causa, ele não tem só um interesse pessoal, mas ao que tudo indica, ele também tem um interesse moral na condenação. Tanto que ele jogou para a primeira turma, os ministros estão um pouco chateados com isso, eles querem que seja julgado pelo plenário, para que todos possam participar, mas ao que parece o Alexandre de Moraes vai ser o Alexandre de Moraes e vai fazer o que ele quiser. Um ponto problemático, delação do Mauro Cid. Há um trecho que circulou nas redes sociais, inclusive, do Alexandre de Moraes ameaçando prender o Mauro Cid, caso ele não falasse a verdade. Muito problemático isso, já vou explicar por quê. Dizendo, inclusive, que havia pedido da prisão dele por parte da Procuradoria e da Polícia Federal, e dizendo que se ele não dissesse a verdade, se ele não refletisse melhor, haveria investigação ali contra a família dele, contra a própria filha do Mauro Cid. Problemático esse ponto e eu explico por quê. O delator tem o dever de dizer a verdade. Isso está previsto na lei que possui ali o capítulo da delação premiada. Como o dever de dizer a verdade, ele não pode, evidentemente, mentir. Todavia, o delator pode não se lembrar. O delator não necessariamente precisa confirmar aquilo que está sendo imputado ou apontado num inquérito, num relatório da Polícia Federal. Quando Alexandre de Moraes diz, diga a verdade, na condição de juiz, ele não pode dizer isso,
tá? Ele diz, olha, eu tenho aqui um relatório da Polícia Federal, então você diga a verdade, porque há contradições e omissões aí. Quando o Alexandre de Moraes diz isso, ele está dirigindo os trabalhos, está dirigindo a delação, está comprometendo a voluntariedade e a manifestação de vontade do delator, que são requisitos, são elementos de admissibilidade da delação. Ao fazer isso, ele está maculando a delação, viciando a delação, e para mim é causa de nulidade. Sinto muito, mas ele dirigiu a delação ao dizer isso. Então, é muito problemático isso do ponto de vista da legalidade do processo penal, notadamente porque, é claro que depois disso, o que o delator vai querer fazer? Vai querer confirmar a versão que o juiz quer ouvir, vai querer confirmar aquilo que ele quer dizer, tá? E isso é problemático. Vai ser anulado? Eu acredito que não, tá? Porque há outros elementos ali. Então, não necessariamente os elementos que foram extraídos a partir da delação. Mas eu entendo que é uma causa de nulidade aqui, que coloca em xeque a delação e a força probatória que ela teria ali no processo e os benefícios do Mauro Cid também. Um outro ponto pelo qual o Alexandre de Moraes não deveria fazer isso, né, além de viciar a delação, dirigir o processo, macular ali a vontade, é que, a partir disso, nós devemos conceber o seguinte: essa delação é verdadeira? O que é a verdade do ponto de vista processual formal? É a verdade processual. Essa verdade processual, ela não se comprova ali naquele momento. Então, quando ele diz diga a verdade, primeiro, ele está partindo do pressuposto de que o relatório da PF é verdadeiro. Não pode. A verdade só vai ser comprovada mediante contraditória e ampla defesa no processo. Não ali. Ali não há verdade ainda. Ali está sendo construídos os elementos que vão sustentar uma acusação que vai se comprovar ou não durante o processo. Então, quando ele diz diga a verdade, ele já está pré-validando um relatório da Polícia Federal que pode ser impugnado posteriormente. Veja o caso do Felipe Martins. Primeiro disseram que ele fugiu, depois disseram que ele fingiu que ia fugir para enganar a PF. Que é uma atrapalhada do caramba. É uma atrapalhada do cacete. E você vai validar isso aqui? Não é confiável, não é 100% confiável, tá? Se o Estado sempre tem razão, para que advogado? O Estado mente, autoridades policiais mentem, tá? Isso o criminalista vê todos os dias. Então, quando ele diz diga a verdade, deveria questionar: que verdade, ministro? Com qual elemento você diz que o meu cliente, isso o advogado deveria ter feito? Com qual elemento você diz que o meu cliente está mentindo? Ele está aqui delatando, dando as informações. E aí iria pro pau, pra briga, mas enfim. Uma coisa que chamou muito a atenção das pessoas foi o silêncio do advogado Mauro Cid nessa situação. Seja como for, é uma denúncia robusta, vai evidentemente a processo. O Barroso já recebeu a denúncia pela imprensa, disse que seria julgado sem viés político, sendo que nem recebeu a denúncia ainda, né? E eu vejo um verdadeiro tribunal de exceção. Ponto. Tá? Não tem como um jurista sincero e honesto intelectualmente celebrar esse tipo de coisa como festa da democracia. Não é. É um tribunal de exceção, e tribunal de exceção é vedado pela Constituição Federal. A competência, por exemplo, do STF, nesse caso, com pessoas que não têm foro e pessoas que tinham foro praticaram atos que não têm relação com o foro, é muito problemático. É muito problemático. É um processo que, em tempos normais, começaria natimorto. Tá? Na origem. Mas não estamos em tempos normais, esse não é um caso normal. Tribunal de exceção. Ok? Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, meu contato estará na descrição. Fique com Deus, até a próxima.